Olá, ouvintes do Pod History. Aqui quem fala é a Laura, aluna de História do primeiro período pela Universidade Federal de Jataí. E hoje, para conversar comigo, eu convidei 3 colegas em graduação e elas vão se apresentar para vocês agora. Oi, meninas! Olá, ouvintes. Olá, Laura. Eu sou a Ana Flávia. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Luísa. Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Laine. Então, meninas, para a gente começar essa conversa, como nós somos futuras historiadoras, quero perguntar para vocês, como e quando a história surgiu? Bom, Laura, a história ela surgiu pela busca da verdade, mas nem por isso o historiador ele se torna o dono dela, porque a verdade ela não tem como ela ser absoluta. Ela não é absoluta porque ela é construída pela pesquisa minuciosa de fatos do passado e dos acontecimentos do presente também. E ela surgiu na antiguidade com Heródoto, o History, quando ele cria esse novo gênero de história em torno da busca da verdade, né? Que foi o que a Ana falou. Então surge com ele, com Heródoto. E ele tenta substituir o trabalho de investigação desenvolvido por um personagem desconhecido, que é a mitologia, né? Ele tenta romper com o antigo gênero que era o literário. E ele tem o objetivo de retardar os desaparecimentos das atividades dos homens. Ou seja, ele procura conservar na memória o que os homens realizaram. Então, gente, a gente também precisa levar em conta o contexto ao qual Heródoto se encontrava. Naquela época, acontecia as guerras médicas, né, que era a guerra entre os gregos e os bárbaros, ao qual os gregos perderam essa guerra. E, então, Heródoto, ele quer entender o porquê dos gregos terem perdido, ele quer entender o presente ao qual ele está inserido, e ele tem a consciência de que, para ele entender isso, ele precisa entender o passado, né? Ele tem a consciência de que o presente é consequência do passado. Então, ele dá início à pesquisa de campo dele, que ele viaja, ele conversa com pessoas, ele faz essa investigação. Então é isso que ele muda, ele vai atrás dessa verdade, ele quer ouvir o que as pessoas têm a dizer. E ele tem uma metodologia para fazer isso, que ele estabelece uma distância. Ele tem uma objetividade em relação à matéria narrada. Então, ele entende que ele não pode ser um ator, um dos atores dessa narrativa que ele faz, o relato da sua investigação. Então, por isso que ele é considerado o pai da verdade. Mas lembrando também, gente, que por muito tempo ele foi considerado o pai da mentira. Que posso até citar Tucídides, que era um dos seus sucessores, e que até então ele admirava Heródoto na infância dele. Só que quando ele passa a trabalhar com esse conceito de verdade, ele entende que para essa construção do conceito de verdade, precisa haver regras para poder construir e ela ser verdade. Que era o contrário que Heródoto fazia, que não tinha essas regras. Ele ia em busca, ele tinha essa pesquisa de campo. Então, Laine, já que você trouxe essas regras de Tucídides, acho que é importante a gente dar ênfase a que ele só falava com testemunhas oculares, né? Então, sendo assim, ele reduzia a operação historiográfica a uma restituição do tempo presente. Ou seja, ele condena o historiador a limitar-se seu campo de investigação ao período que lhe é contemporâneo. Achei importante a gente trazer essa regra porque Tucídides tem essa questão de analisar só o lugar e o tempo onde ele se encontra. E caminhando pela história com esse conceito de verdade, meninas, tem a Idade Média, né, onde tem a ruptura e surge um novo conceito de verdade, um novo regime, né? E ela passa a ser controlada por quem detém o poder. E quem detinha o poder na Idade Média? Os reis, os bispos e os papas. Muito importante, Ana, você lembrar dessa ruptura na Idade Média. E uma outra ruptura importante para a historiografia foi uma ruptura no Renascimento, né? Quando a gente tem a introdução de novas fontes, de novos métodos, e das ciências auxiliares à história, como a sociologia, a geografia. E a gente tem uma ruptura estabelecida pelo Lorenzo Valla, quando ele consegue estabelecer a falsidade da doação de Constantino, que era um documento que surgiu com a igreja, onde dizia que Constantino, que foi o imperador romano, ele passava todas as terras e poderes do Império Romano para a igreja. Então a igreja passaria a ter o monopólio do poder, né? E aí ele só consegue estabelecer essa falsidade do documento porque ele era um erudito. Ele tinha um conhecimento muito vasto acerca da língua e da cultura latina. Então, através da filologia, do estudo das palavras, ele consegue ver que lá tinham palavras que eram palavras bárbaras, então elas não eram da época de Constantino, então não poderia ter sido ele quem escreveu o documento. E aí essa ruptura é importante porque a história e a verdade, ela passa a não ser mais autorizada pelas autoridades, né, pelo Papa, pelo rei,
e ela passa a ser realmente a busca pela verdade. Mas voltando a essa questão do controle da verdade na Idade Média, podemos citar a ditadura militar que ocorreu no Brasil, onde quem estava no poder era que exercia o controle do que seria noticiado pela imprensa, por exemplo. Eles queriam passar uma imagem de período do milagre econômico, onde era um período de paz e amor, e nós sabemos que não foi bem assim. E eu queria voltar ao exemplo que a Laura trouxe, né, sobre o Lourenço Vale no Renascimento, que o que ele fez é de extrema importância para a historiografia, né, essa revisão dos documentos que ele fez de Constantino, mas trazendo para o nosso presente, né, contextualizando isso, a gente consegue observar a extrema-direita, que ela pega essa revisão e usa de forma maléfica, né, se tornando o revisionismo da história, que é o que o nosso atual presidente faz, né, quando ele minimiza a violência e as mortes desse período de 64. Lembrando que ele não nega que houve essa ditadura, mas ele tem o discurso de que foi branda, de que foi importante para o nosso país, né, que foi bom. Isso é muito perigoso, é perigoso para a nossa democracia, que coloca ela em risco, né? Sim, gente, já que a Ana Flávia tocou nesse assunto de ditadura militar, a gente pode perceber uma coisa, o cenário de instabilidade, que deu espaço, né, para que os inimigos do governo criassem teorias conspiratórias, para que assim pudessem trazer uma narrativa de criar um inimigo, né, que no caso era o perigo vermelho. Criaram uma ideia de que talvez o presidente da República, que era João Goulart na época, estava com planos de aplicar um golpe comunista, alguma coisa do tipo. Então, os militares usam isso para tomar o poder e implantar assim, um regime militar, né, uma ditadura militar. E a gente pode perceber isso também, já que ela citou, as eleições de 2018, quando a gente percebe que essa polarização de extrema esquerda e extrema direita também causa essa instabilidade no cenário brasileiro, o que fez com que fake news e negacionismos, revisionismo fossem disseminados a ponto de que criaram também essa narrativa do inimigo vermelho, do golpe comunista, para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fosse eleito. Muito importante esse ponto levantado por você, Ana, porque as teorias da conspiração, elas funcionam à base da criação desse inimigo, né? E também para que se esconda os verdadeiros culpados e as coisas que realmente estão acontecendo. E o negacionismo, o revisionismo que a Laine trouxe, ele é uma maneira de negar o passado para também poder negar o presente. E a gente tem com as fake news, principalmente de 2018, que vem até hoje, da mamadeira de piroca, do kit gay, para uma maneira de validar o presente que a gente tem hoje. Quando se estabelece o negacionismo da ditadura militar, é para que hoje, com esse projeto da escola sem partido e com essa perseguição dos professores e dos críticos desse governo, que seja uma coisa naturalizada, né? E a gente tem o falseamento da verdade através desses mecanismos, e a gente tem sempre que se perguntar a quem que esses mecanismos estão servindo, porque eles não surgem do nada e eles não são para nada, né? Eles têm uma função, que é a função de mascarar o que realmente está acontecendo. E lembrando que a Ana Flávia trouxe no começo, a verdade, ela é plural para a história. A história não detém a verdade absoluta, mas essa verdade, ela não é um vale-tudo do negacionismo e das teorias da conspiração. Ela é baseada em métodos, na ética e na concretude. O nosso diálogo hoje, meninas, foi maravilhoso. Gostei muito da participação de vocês. Espero que nós possamos continuar depois. Nosso tempo, infelizmente, é curto. E obrigada, ouvintes, por nos ouvirem até aqui. Vocês querem se despedir, meninas? Obrigada, meninas. Obrigada, Laura, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo e até uma próxima vez. Então, eu quero agradecer primeiramente a Laura pelo convite e deixar aos nossos ouvintes duas indicações de filmes que podem ser complementares para que possam visualizar melhor esse debate que trouxemos aqui no podcast. Um é A Negação, de 2016, e A Onda, de 2008. Ambos estão disponíveis no YouTube. E muito obrigada a todos e todas que nos ouviram até aqui. Queria agradecer a Laura pelo convite, né? E agradecer vocês por nos ouvirem. E até a próxima. Muito obrigada.